Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou revisar os meus flashcards de direito constitucional. O pessoal sempre me pergunta como eu faço para revisar o meu material, como eu faço para manter as revisões em dia, e basicamente o que eu uso são os sistemas de repetição espaçada e aprendizado ativo, né, que são o Anki e o Remnote. O Remnote eu uso basicamente para anotar e fazer os meus resumos e fazendo os meus resumos, eu já crio os flashcards referentes ao assunto que eu estudei. Então, como eu já expliquei em alguns vídeos passados, se você quiser dar uma olhada aí no canal, nos vídeos anteriores, que eu explico como eu uso o Remnote e o Anki, hoje eu vou fazer um estudo de revisão dos meus erros em direito constitucional. Então vamos lá? O que a gente tem para hoje aqui? Primeiro flashcard. Resolução do CONTRAN, na medida em que é autorizada pelo Código Tributário Brasileiro, CTB, pode estabelecer penalidade para infrações de trânsito? Não, entendeu o STJ ou STF? Acho que foi o STF. Entendeu que não, porque violaria o princípio da legalidade. Só quem pode estabelecer penalidade é a lei em sentido formal. Resolução não poderia. STF. Não, é inconstitucional a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do CONTRAN como se o órgão legislativo fosse, visto que as penalidades têm que estar previstas em lei em sentido formal e material. É a DI 2998. Beleza. É constitucional a compensação obrigatória de precatórios nos termos do artigo 100, parágrafos 9 e 10 da Constituição Federal? E se for de RPV? Não é constitucional a compensação obrigatória de precatórios. O STF entendeu que não é possível, e depois essa norma foi modificada para prever que não há uma compensação obrigatória, mas havendo a dívida do credor de precatório, o juiz deverá colocar à disposição do juízo onde está cobrando aquela dívida, depositar em juízo aquele precatório. E o juiz que está naquela execução fiscal definirá como vai ser utilizado aquele precatório e qual é a relação dele com a compensação de créditos. Ou seja, o particular ele é credor de precatório, mas é devedor de alguma obrigação tributária ou não tributária que está em execução fiscal. Se for de RPV, a mesma coisa, não é possível a compensação obrigatória. Vamos ver? É isso aí, não. O STF julgou inconstitucionais os parágrafos 9 e 10 do artigo 100, que impunham que a pessoa que fosse receber precatórios teria que se submeter a um regime de compensação obrigatória, de forma que se tivesse também débitos com o fisco, esses já seriam descontados. Agora o STF afirmou que a declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 9 e 10 do artigo 100 também se aplica às requisições de pequeno valor. Em outras palavras, é inconstitucional impor ao credor a compensação obrigatória nos casos em que ele irá receber EPV. É isso mesmo. Show! A quem se aplica o regime de pagamento por precatórios? Se aplica aos entes federativos, às autarquias, fundações públicas de direito público e as concessionárias de serviço público ao que for atinente ao serviço público em si, ao interesse público. Acho que é isso. Vamos ver? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, sociedade de economia mista e prestadores de serviço público, o próprio Estado. Então não é a concessionária, eu sempre confundo as concessionárias com as empresas públicas e a sociedade de economia mista, prestadores de serviço público do próprio Estado. Aqui entram essas entidades de direito privado, as da administração indireta, não as concessionárias, não é a concessionária não. Existe um debate doutrinário sobre as concessionárias, mas não entram aqui não. O regime de precatórios se aplica aos entes federativos, às autarquias, fundações públicas, administração direta, indireta e, no caso da indireta,
empresas públicas e sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Beleza? Lembrei parcialmente. É possível a recondução dos presidentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente? Essa norma da Constituição é de reprodução obrigatória nos estados? O STF definiu que não é possível a recondução se for dentro da mesma legislatura. Se forem legislaturas diferentes, sim, é possível. E essa norma não é de reprodução obrigatória nos estados, não. Não existe uma simetria obrigatória dessa norma com a Constituição estadual. Entretanto, havendo lacuna normativa na Constituição estadual, o STF aplica, sim, essa norma para os estados também. Vamos ver? Se for na mesma legislatura, não é possível a recondução na Câmara dos Deputados e Senado. Somente poderá ocorrer em legislaturas diferentes. Isso foi julgado na ADI 6524. Essa norma não é de reprodução obrigatória nos estados, mas a autonomia dos entes pode, para legislar sobre a eleição na mesa da Assembleia Legislativa, é limitada pelos princípios republicano, democrático e do pluralismo político, impedindo a perpetuidade no exercício do poder. Por esse motivo, o STF aplicou o mesmo critério da União nos estados. Então é isso, ó. Tem que respeitar o princípio republicano, democrático e o pluralismo político. Princípio republicano, democrático e pluralismo político. Não pode haver perpetuidade do exercício do poder. Show. Considere que, decorrido o prazo legal, após a rejeição de determinada medida provisória, não tenha sido editado decreto legislativo, de competência do Congresso Nacional, que disciplinasse as relações jurídicas constituídas durante a vigência da referida medida. Neste caso, os pedidos que foram meramente protocolados, mas não examinados, constituem uma relação jurídica constituída, sendo regidos pela medida provisória rejeitada. Ok. Então aqui ocorreu uma medida provisória que foi rejeitada. E não foi editado decreto legislativo para reger quais seriam os efeitos dessa medida provisória após a sua rejeição, ou quais seriam os efeitos se mantém o que foi regido pela medida provisória, tal. E nesse caso, os pedidos que foram meramente protocolados, mas não examinados, constituem uma relação jurídica constituída, sendo regidos pela medida provisória rejeitada? Eu não lembro dessa resposta, mas acredito que sim. Eles foram protocolados, então a rejeição da medida provisória não vai afetar. Vamos ver qual é a resposta? Não. Somente os requerimentos já analisados continuarão a ser regidos pela MP. Os meramente protocolados não serão regidos por ela. Então não é. Não é o que eu estava pensando. Eu já tinha esquecido essa resposta. Foi definido na ADPF 216 do Distrito Federal. Então, o requerimento tem que ter sido analisado e não só protocolado. Se ele só foi protocolado e a MP foi rejeitada, não vale. Importante isso aqui. Esqueci. É constitucional dispositivo de lei estadual que institui gratificação aos membros do Ministério Público pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder Judiciário? Acredito que não, pois viola a autonomia, a repartição dos poderes. Acho que é isso. E o princípio republicano, né? Acho que viola. Vamos ver. É isso aí. Não coloquei aqui os fundamentos, mas basicamente isso aí. De quem é a competência para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa? De quem é a competência para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa? É o Congresso Nacional. Eu coloquei essa pergunta porque eu sempre confundia se isso era competência do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados. Vamos ver? É isso aí, do Congresso Nacional. Artigo 49, inciso 5 da Constituição. De quem é a competência para julgar as ações ordinárias contra o CNJ que impugnem
atos do CNJ que possuam caráter normativo ou regulamentar. É do STF. Caráter normativo ou regulamentar. O STF não vai julgar o mérito disso aqui, se o ato... Não, eu estou confundindo com o ato do CNJ, ato administrativo. O STF não rejulga o mérito de atos administrativos de CNJ, porque ele não é uma instância recursal do CNJ, não é. O que ele analisa do CNJ é quanto à legalidade dos atos. Então, eu acho que a competência do STF, sim, quanto ao caráter normativo ou regulamentar. STF, isso aí. De quem é a competência para julgar as ações ordinárias contra o CNJ que desconstituam o ato normativo de tribunal local? Acho que do STF também. STF. Na linha de entendimento do STF, medida provisória que confere status de ministro de Estado ao chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República é inconstitucional por desvio de finalidade? Foi aquele caso em que uma MP dava o status de ministro de Estado para uma certa autoridade, ao chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, para que ele tivesse a prerrogativa de foro, né? É inconstitucional por desvio de finalidade? O STF entendeu que não seria inconstitucional, porque está dentro da competência do chefe do Poder Executivo, sendo que a futura nomeação da pessoa para o cargo seria uma outra questão que deveria ser analisada quanto aos desvios de finalidade, quanto aos critérios de nomeação da pessoa que fosse incluída naquele cargo, né? Mas aí seria uma outra questão a ser analisada. A conferência de status de ministro de Estado em si não seria inconstitucional, não. Vamos ver? É isso aí. Não. Fundamentos. A norma, ao estabelecer a organização básica dos ministérios e demais órgãos ligados à Presidência da República, é matéria que está no âmbito decisório do chefe do Poder Executivo da União. Não se sustenta, do ponto de vista jurídico, o argumento de que a criação de Secretaria-Geral com status de Ministério de Estado implicaria burla aos postulados constitucionais da moralidade e probidade na administração, porque a criação ou extinção de ministérios e órgãos da Presidência também está no campo de decisão do chefe do Poder Executivo. A nomeação de determinada pessoa para o cargo de ministro de Estado é um ato subsequente e que, em princípio, está na alçada do político-administrativo do presidente da República, desde que presente os requisitos do artigo 87. Beleza. Quais são as regras formais a respeito da fixação de subsídio dos deputados federais, senadores, presidente da República e vice e ministros? As regras formais a respeito da fixação do subsídio. Ele deve ser fixado por decreto legislativo do Congresso Nacional. Acho que é isso, vamos ver? Decreto legislativo, é isso aí. O subsídio dos deputados federais, senadores, presidente, vice e ministro de Estado serão fixados por intermédio de decreto legislativo e não de lei, de competência exclusiva do Congresso Nacional, e que não está condicionado à sanção presidencial, conforme os artigos 48 e 49, incisos 7 e 8 da Constituição. Isso aí. A exploração dos recursos minerais está condicionada a quê? Conforme o texto da Constituição. Exploração dos recursos minerais está condicionada à reparação do dano causado pela atividade, pela reparação ou pela reconstituição, estou esquecendo a palavra, pela reparação ou pela reconstituição do meio ambiente degradado pela atividade de mineração. Acho que é isso, vamos ver? Está condicionada à reparação do meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Então é isso. Tem que lembrar também da solução técnica exigida pelo órgão competente na forma da lei. Beleza, lembrei parcialmente. Pode uma lei estadual de iniciativa parlamentar fixar piso salarial mínimo para a categoria profissional específica, considerando que a iniciativa privativa da União para normas dessa espécie, direito do trabalho, foi delegada aos estados
por intermédio da Lei Complementar 103? Então, há uma iniciativa privativa da União, certo, para direito do trabalho. Ela foi delegada aos estados, por intermédio da Lei Complementar 103 de 2000. Ok. Nesse sentido, a lei estadual de iniciativa parlamentar pode fixar piso salarial mínimo para a categoria profissional específica? Não, porque ela é de iniciativa parlamentar. A Lei Complementar 103 de 2000, que delegou aos estados essa competência, delegou ao chefe do Poder Executivo. A iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. Não pode ser de iniciativa parlamentar. É isso. Não, pois a lei complementar citada exigiu, dentre outros requisitos, que essa lei seja iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual. Então, uma lei parlamentar seria usurpação de competência legislativa da União para legislar sobre o direito do trabalho e, consequentemente, a inconstitucionalidade formal da lei delegada. Beleza. Lembrei. A incorporação de estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros, ou formarem novos estados e territórios federais. Depende de quê? Incorporação de estados, subdivisão e desmembramento. Depende de consulta às populações interessadas por intermédio de plebiscito realizado no mesmo dia e horários às populações interessadas, aos estados envolvidos. Depende também de autorização do Congresso Nacional e lei complementar. Vamos ver. Aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, realizado na mesma data e horário em cada um dos estados, e do Congresso Nacional por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. Só faltou isso aqui. Ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. É outro requisito. Legal. De quem é a competência para julgar as ações ordinárias contra o CNJ que impugnem decisões proferidas no exercício de suas competências constitucionais? É do STF. Não vai julgar o mérito, mas analisar a legalidade. Isso aí. Que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, do STF. Keep learning. De quem é a competência para julgar as ações ordinárias contra a STF que revejam atos administrativos gerais dos tribunais, STF. Ah não, Justiça Federal, ó. Essa aqui eu esqueci. Competência para julgar as ações ordinárias contra o CNJ que revejam atos administrativos gerais dos tribunais. É da Justiça Federal, não é do STF. Eu esqueci. Revejam atos administrativos gerais dos tribunais. É constitucional, lei estadual, que obriga as empresas prestadoras de serviço do Estado a fornecerem previamente ao consumidor a identificação do profissional que fará o atendimento em sua residência? E agora, isso aqui é uma norma de direito do consumidor, logo competência do Estado, ou isso aqui é uma norma de direito que afeta o direito civil, direito contratual, logo competência da União? Identificação do profissional que fará atendimento na residência. Eu tô achando que isso é competência da União. Tô achando que essa lei é inconstitucional. Vamos ver? Não, é constitucional. Trata de direito do consumidor. Matéria que se insere no rol de competências concorrentes. Então é isso. É direito do consumidor. Essa lei é constitucional. Pode ter uma lei estadual, sim, que obriga a prestadora de serviço público a identificar o profissional que fará o atendimento na residência. De quem é a competência para julgar ações ordinárias contra o CNJ que atinjam servidores dos órgãos fiscalizados ou mesmo das serventias extrajudiciais? Acho que é da Justiça Federal. Justiça Federal. Que não digam a respeito ao interesse exclusivo de toda a magistratura.
Acho que é Justiça Federal. Justiça Federal. Considere que, decorrido o prazo legal após a rejeição de determinada medida provisória, não tenha sido editado decreto legislativo de competência do Congresso Nacional que disciplinasse as relações jurídicas constituídas durante a vigência da referida medida. Nesse caso, os pedidos que foram meramente protocolados, mas não examinados, constituem uma relação jurídica constituída, sendo regidos pela medida provisória rejeitada? Não. Tem que ter sido analisado. Meramente protocolado, não. É isso, lembrei. De quem é a competência para julgar as ações ordinárias contra o CNJ que revejam atos administrativos gerais dos tribunais. É da Justiça Estadual. Não, Justiça Federal. Justiça Federal. É a constitucional, a lei estadual, que obriga as empresas prestadoras de serviços do Estado a fornecerem previamente ao consumidor a identificação do profissional que fará atendimento da sua residência? Sim, porque isso é uma norma do direito do consumidor. Logo, competência concorrente pode ser competência do Estado, sim. Sim, a lei 5745. Show! Consegui terminar o meu caderno de flashcards de direito constitucional dos erros das minhas questões de concurso ou dos estudos em geral. Esse é o caderno de constitucional. Bom, pessoal, até o próximo estudo. Depois a gente faz algumas questões aí dos outros cadernos. Temos vários cadernos de todas as matérias que eu estudo aqui. O que não falta é flashcard. Todas as matérias que eu já estudei. Inclusive, também tenho flashcards das matérias em si, não só dos meus erros. Tenho flashcard de tudo aqui, tudo. Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal!